Definir cultura não é, em absoluto, uma tarefa simples. É uma palavra que, na vida da gente, acaba tendo uma perspectiva essencialmente multidisciplinar. Ela tem um caráter transversal e acaba afetando múltiplos campos da vida da gente. Estamos habituados a sempre estar ouvindo a palavra cultura, falando de cultura de uma instituição, cultura empresarial. A palavra cultura aparece sempre substituindo mentalidade, prática, costumes. Resumindo, existem múltiplas aplicações da palavra. Até o século XVI, cultura estava vinculada à ideia de uma cultura de agricultura, de uma cultura de animais, era a ideia de cuidar de algo. E aí o Denis Couchet, no livro Conceito de Cultura nas Ciências Sociais, ele diz que a partir meados do século XVIII é que começa a vincular o termo do jeito que a gente conhece hoje, a ideia de cultura vinculada às artes. A partir desse momento que passa a surgir a ideia de que culto é o sujeito que tem uma relação com as artes, um sujeito que tem uma relação com a educação formalizada. E aí eu separei aqui um trechinho do Denis Couchet, nesse livro, onde ele diz o seguinte: a noção de cultura é inerente à reflexão das ciências sociais. Ela é necessária, de certa maneira, para pensar a unidade da humanidade na diversidade, além dos termos biológicos. Ela parece fornecer a resposta mais satisfatória à questão da diferença entre os povos. Então, essa ideia de entender a humanidade, entender suas práticas, entender seus rumos, ela passa essencialmente pela ideia de cultura. E aí, a gente falando, o que é cultura no sentido mais amplo? É tudo aquilo que é produzido pela humanidade. Tudo aquilo que o ser humano produz é a sua cultura. Então, voltando para essa ideia do século XVIII, quando a palavra cultura passa a ser vinculada com uma ideia de educação, começa a surgir dois polos fundamentais. Um entendimento na França e um entendimento na Alemanha. E na França, a vinculação está mais voltada nessa perspectiva iluminista, da valorização do desenvolvimento da cultura enquanto um processo civilizatório, enquanto o ser humano alcançando sua evolução enquanto cidadão, enquanto civilidade, uma área voltada para a educação. O Denis Couchet, ele fala em cultura, na França, naquele período, o entendimento da cultura enquanto saberes acumulados e transmitidos ao longo da vida de uma pessoa. Então estava vinculada aí a ideia da cultura enquanto sinônimo de razão, de progresso, de educação, de civilização. São esses conceitos que acabam sendo vinculados à ideia de cultura. Você poderia passar nessa lógica de irracional a culto a partir do progresso da sua instrução. Você tem aí o nascimento nesse período da ideia vigente até hoje de que aquele que tem um saber formal é um indivíduo culto, é uma pessoa que tem cultura. Quem tem um saber dentro dessa perspectiva ligada às artes, a uma reflexão formalizada da educação. Esse é o indivíduo culto, nasce aí nesse período. E se a França do século XVIII falava em uma lógica de educação do espírito enquanto cultura, enquanto vinculada a uma ideia de civilização, na Alemanha, em contraponto, surge um pouco depois uma linha que passava a defender que cultura deveria ser entendida como aquilo que é autêntico, aquilo que caracteriza o que é nacional. E aí o que acontece? Incomodada com a lógica da nobreza alemã, que passa a imitar a corte francesa nas suas práticas, a intelectualidade burguesa alemã ela passa a tecer críticas. Então, segundo o Denis Couchet, a ideia de civilização vinda da França passa a ser criticada e surge aí na Alemanha uma ideia de originalidade, a ideia de uma cultura que representasse a superioridade do povo alemão. Estava posto aí a base, isso, meados do século XIX, estava posto aí o fundamento da construção de um esboço desse discurso nacionalista que acabou dando nas guerras do século seguinte, na ideia da cultura alemã como algo superior. E a evolução desses dois significados de cultura, o francês e o alemão, acabou dando origem a dois entendimentos da leitura de cultura. O conceito universalista, baseado na lógica francesa, e o conceito particularista, baseado nessa lógica alemã.
A ideia do conceito universalista francês é uma ideia de que a cultura seria uma característica do gênero humano. Esse conceito está vinculado muito também às ideias do antropólogo Edward Tylor. Ele diz o seguinte, eu anotei aqui um trecho. Tomando em seu sentido etnográfico, a cultura é todo o complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O contraponto na visão particularista vem do Franz Boas. Ele diz o seguinte, que para compreender de fato uma cultura, você precisa olhar, examinar e estudar essa cultura a partir do local que ela se encontra, do período histórico que ela se encontra, uma ideia de que existem culturas e não uma cultura universal. Existem particularidades dentro do estudo da cultura. Então, essa é a diferença essencial. Uma entendida enquanto universal e a outra, como o próprio nome diz, particularizada com as suas diferentes características. Então, ao longo dos próximos vídeos, a gente vai entrar em coisas mais particulares, em conceitos mais particulares. A ideia é construir junto com vocês uma linha de pensamento para a gente entender o termo cultura como um todo, até chegar na cultura de massa, no objeto específico que a gente está discutindo, pensando, que são os quadrinhos. Então a ideia é pensar, eu estou falando de cultura, mas o que me leva a chegar até isso? Beleza? Até a próxima.